Amados, eu quero falar nessa noite sobre o tema O segredo da verdadeira satisfação. Vou usar o texto de Ageu, capítulo 1, profeta Ageu, no Antigo Testamento, capítulo 1, e vamos pensar nesse tema, o segredo da verdadeira satisfação. Ageu, Antigo Testamento, quase no finalzinho do Antigo Testamento. É um dos profetas menores. Ele profetizou agora, fazendo as contas, há quase 2.500 anos atrás, e foi muito importante na reconstrução do templo do povo de Deus. Ageu capítulo 1, o segredo da verdadeira satisfação. O texto está projetado, os irmãos podem acompanhar esse texto. É um pouco diferente a minha tradução aqui. Você pode se colocar em pé para lermos a palavra? No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do rei Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo, e eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Que Deus abençoe e aplique esta palavra no meu e no seu coração. Amém, queridos? Podem tomar lugar. Queridos, Ageu, ele foi um profeta que pregou para desmascarar os profetas da sedução. Ele foi a voz de Deus num dos períodos mais efervescentes da história das religiões e do florescimento cultural. A mentira contra a qual ele pregou ainda, infelizmente, é uma praga presente entre nós, nesse tempo em que nós estamos inseridos na história. Ele pregou contra a ideia de que se você trabalhar muito, você será feliz. Ou seja, a realização do coração do ser humano por meio do trabalho. Se você comer, se você beber, se você vestir e morar bem, você terá encontrado
a felicidade. Uma grande ilusão, um grande engano. Em nossos dias, Ageu ele iria ser igualmente tratado como Jeremias foi tratado entre os seus cativeiros antes do cativeiro babilônico. Jeremias foi desprezado, ele foi judiado por ele estar fazendo a vontade de Deus e por falar a verdade de Deus ao povo. Hoje, guardadas as proporções, Ageu ele iria sofrer os mesmos ataques. Ele iria sofrer as mesmas perseguições. Ele iria sofrer da mesma forma como Jeremias foi também judiado. Mas para apontar o segredo do contentamento, queridos, Ageu precisou primeiro apedrejar os ídolos presentes na sua geração. Jeremias Baruch, ele foi um pastor congregacional, e ele escreveu um livro cujo título é Aprendendo a Estar Contente. É um livro da editora Pes. E esse livro de Baruch é uma exposição de Filipenses 4:11 que diz: não digo isto por estar necessitado, pois eu aprendi a ficar satisfeito. Uma outra tradução diz: eu aprendi a ficar contente com o que eu tenho. Na definição de Baruch, ele expressou-se dizendo que contentamento cristão é aquele estado doce, aquele estado sereno, aquele estado interior, gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e em qualquer situação. Baruch sabia que não é fácil, porque para ele o mistério do contentamento é algo difícil, é algo desafiador para o homem, é algo que é muito difícil e complicado ele perceber e praticar, e requer ser aprendido. Estar contente, estar satisfeito, é uma coisa que nós precisamos aprender na nossa caminhada. E somente a graça de Deus, meus irmãos, é possível e pode nos ensinar a combinar tristeza e alegria numa experiência comum de paz e contentamento. Mas como de fato eu e você podemos estar satisfeitos e contentes? Everaldo Guimarães Rocha, no seu texto Magia e Capitalismo, ele afirmou o seguinte: em cada anúncio ou em cada propaganda se vende estilos de vida, se vende sensações, emoções, visões do mundo, relações humanas, sistemas de classificação e hierarquia de quantidades significativamente maiores do que geladeiras, do que roupas ou cigarros. Percebeu? Os profetas da sedução, eles visam vender a magia dos produtos, com promessa de que é nos produtos que você se torna feliz, que é nos produtos que você encontra a realização. E o que a gente percebe hoje, que o resultado na vida do ser humano é completamente diferente. As pessoas, elas continuam insatisfeitas. As pessoas, elas continuam descontentes. E talvez hoje mais na nossa geração do que nas gerações passadas. Na verdade, nós estamos vivendo numa geração que não está contente. Mesmo colocando o seu coração em produtos, em coisas, a vida continua uma vida insignificante, uma vida vazia. As contas bancárias, elas continuam sendo arrombadas. Os cartões de crédito também continuam com seus problemas, com seus limites estourados. Os valores sociais são cada vez mais materialistas. Ou seja, nós temos uma geração, quanto mais tem, mais se quer. Os relacionamentos hoje estão se tornando cada vez mais utilitários. Eu só me relaciono contigo se você pode me dar algo. Eu só me relaciono contigo se você pode me beneficiar com alguma coisa. E Deus se tornou um meio de consumo.
Ou seja, aonde as pessoas estão buscando a Deus para ter algo a mais, uma bênção a mais, ou um favor a mais. Desde o início, queridos, as pessoas buscam Jesus não para estar com Ele, não para ter intimidade com Ele, não para desenvolver um relacionamento profundo e pessoal com Jesus, mas o buscam para dele ter as suas bênçãos e para gastar nos seus próprios prazeres. É isso que está acontecendo. É isso que nós estamos percebendo. Jesus está sendo alguém utilitário para os seus prazeres carnais, para os seus desejos pessoais. Agora então a grande questão é como eu e você podemos estar satisfeitos, como nós podemos estar contentes. E em busca disso, Ageu é o profeta de Deus que nos dá a resposta. O segredo da satisfação e contentamento, conforme nos revela esse profeta pós-exílico, pós-cativeiro babilônico, é uma mensagem hoje de Deus urgente à sua igreja e a todos nós individualmente. Ageu é um profeta que realmente fez a diferença no seu tempo. Ele trabalhou com o povo que voltou para Jerusalém, e esse povo enfrentou muitas dificuldades, eles tiveram muitas lutas, muitos desafios para cumprir com esse projeto de Deus que era a reconstrução do templo. Era um desafio muito grande, mas era ali que Deus falava, era ali que Deus se revelava, era ali que a glória de Deus se manifestava, era no templo, no lugar separado para Deus. Mas o povo sofreu com a escassez, com a apatia, ou seja, os seus recursos ficaram escassos, o país foi reduzido a escombros e sem dinheiro era difícil. E quanto mais construir um templo com a lembrança voltado lá para a Babilônia, aonde eles já tinham vivido durante 50 anos. Então para quê? Por que o templo para Deus? Por que esta pressa? Por que esta urgência na reconstrução? Sobretudo sabendo que a maioria do povo optou e decidiu ficar por lá, para desfrutar as coisas da Babilônia. Além da escassez, o povo sofreu com hostilidade, com perseguição. Ou seja, quando eles chegaram de volta a Jerusalém, os samaritanos queriam se unir aos judeus, mas queriam se unir com a proposta de que eles queriam levar algum tipo de vantagem nesse relacionamento. E o povo de Deus percebeu esta barganha no coração dos samaritanos. E com isso, os samaritanos se voltaram e se tornaram inimigos do povo de Deus. Afinal, seu templo era tão importante para os samaritanos como eles pensavam e diziam que era. Por que eles não tinham reconstruído o templo antes? Mas também o povo sofreu com falta de fé, com insatisfação, com descontentamento. Embora as suas casas eram luxuosas, como diz o texto, eles não colocaram o seu coração naquilo que era a vontade de Deus, a reconstrução do templo. O que se pode concluir, meus queridos, é que o povo de Ageu sofria com a falta de fé, com a falta de contentamento em Deus. E por isso eles amaram as desculpas que conseguiram acumular, dizendo: nós estamos seguindo o decreto. Ainda não chegou o tempo para reconstruir o templo. Até que veio então este profeta, em nome do Senhor, o profeta Ageu, e os desafiou a redefinir as suas prioridades. E é isso que Deus quer no meu coração e no seu coração nos dias de hoje. Nós precisamos redefinir as nossas prioridades, para revelar verdadeiramente o que é que nos traz o contentamento, o que é que nos traz a satisfação. E como nos dias de Ageu, nós e os nossos contemporâneos, sempre nós arrumamos alguns concorrentes contra a glória de Deus,
Se você ver o verso 8, diz assim: agora subam as colinas, tragam a madeira e reconstruam a minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado ou glorificado, diz o Senhor. Veja, queridos, que o problema aqui todo estava no fato de que aquele povo não conseguia manter o seu prazer na glória de Deus. Eles não conseguiam se contentar com aquilo que Deus queria fazer. Eles começaram bem, mas não conseguiram sustentar a sua alegria em Deus. Por isso, partiram atrás de busca de outros prazeres e de outras prioridades. Quais eram as prioridades que eles buscaram? Olha o que diz o verso 3 e 4. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Olha só, os prazeres e as prioridades daquela gente eram os produtos e as práticas que muitas propagandas hoje sugerem ao nosso coração e começam a arrumar substitutos para Deus. No caso deles, casas luxuosas. A NVI diz casas de fino acabamento. Ora, já acostumados a viver sem o templo, priorizando a prosperidade da cidade, da sua própria vida, depois açoitados com a perseguição dos samaritanos e advertido pelo decreto do rei Artaxerxes, os judeus eles acharam uma combinação perfeita para curtirem as suas casas luxuosas. Trabalhar nas lavouras, comer, beber, vestir-se bem, abandonando a prioridade do reino de Deus e da justiça. Isso só foi possível porque eles distorceram as Escrituras. Eles distorceram a palavra de Deus. E quando a gente distorce a palavra de Deus, outras prioridades começam a fazer parte do nosso coração. Outros ídolos começam a tomar parte da nossa vida. Aonde a gente prioriza certas coisas deste mundo e nós deixamos aquilo que é a justiça, a verdade, o reino de Deus de lado. Tem pessoas que não têm mais o seu coração no reino de Deus, na obra do Senhor, não busca a presença de Deus, porque coloca o seu coração em outros ídolos que constroem. Além de perverter as Escrituras, eles reverteram as prioridades. Veja o verso 5 e 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Os seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Percebeu? Amaram o dinheiro, mas viveram sem ele. Era tudo colocado em bolsos furados. Não sabia para onde ia todo o salário ganho. Trabalhavam muito, mas produziam pouco. Comeram, beberam, mas não se saciaram, não mataram a sua sede. Compraram, vestiram-se, mas sem qualquer utilidade, posto que ainda permaneciam com frio. Soa familiar? O que eles enfrentaram e o que eles colocaram no coração, com aquilo que muita gente hoje está priorizando na sua vida? Nada do que pensaram e fizeram foi suficiente para contentar e saciar o seu coração. As prioridades estavam completamente distorcidas, completamente revertidas. As prioridades não eram o reino de Deus. As prioridades não eram a casa do Senhor. Começaram a arrumar outras desculpas e colocaram o seu coração nestas desculpas. E o reino de Deus não era mais nem segundo nem terceiro plano no coração desta gente. E aí vem Ageu, o homem de Deus,
E ele nos dá aqui algumas dicas importantes, e com isso eu quero concluir a minha reflexão dessa noite. A primeira verdade que ele nos ensina, queridos, que a reunião coletiva, ela corrige o nosso foco. Quando nós estamos no ajuntamento, quando nós estamos juntos em adoração, é uma oportunidade que Deus tem para corrigir o nosso foco. Olha o verso 1 e 2. Em 29 de agosto, no segundo ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Assim diz o Senhor dos exércitos: esse povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa de Deus. Observe, queridos, era o 6º mês, o mês de Elu, 29 de agosto. Era o primeiro dia do mês como lua nova. Era, portanto, um dia de dedicação à adoração. Era quando se cessava todo o trabalho, todas as atividades com ele relacionadas, como que se fosse um sábado, no qual se parava o trabalho para o culto, para a oferta especial, para a adoração a Deus. E ali, então, uma oferta era queimada na presença de Deus. Mas era evidentemente uma oportunidade para ouvir o profeta falar ao coração. Por isso, queridos, aqui temos a grande lição. Os cultos públicos, as assembleias da igreja reunida para adoração, elas são fundamentais e determinantes para a nossa devoção pessoal. Por isso, o Novo Testamento nos ensina a não abandonar a nossa comunhão, a congregação da igreja local. Hebreus 10, 25 diz: não deixamos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Pastor Isaltino Gomes, no seu comentário sobre este versículo, ele disse: é bem verdade que Deus pode falar em qualquer dia, em qualquer hora e ainda em qualquer lugar, mas Ageu nos diz aqui que nós devemos ouvir a voz de Deus num dia em que o povo se juntou para a adoração coletiva. É muito especial, é muito importante eu e você nos prepararmos para irmos ao culto para adorar ao Senhor. Qual tem sido a tua prioridade no domingo? O que é que ocupa o seu coração? O reino de Deus está presente? Há um desejo da sua alma de estar reunido, se preparar para estar na casa de Deus? Existe esse fervor, esta alegria em buscar essa adoração coletiva? O culto público, queridos, foi o modo todo especial que Deus escolheu para exortar e para encorajar o seu povo. Igreja, nós sabemos que não é só seus cultos, mas não é menos do que os seus cultos, o seu ajuntamento e as suas reuniões públicas. Tem sido o culto uma prioridade do seu coração? Tem sido um desejo profundo da sua alma? Aonde você está aberto para ouvir a voz de Deus? Uma segunda verdade que Ageu nos diz, que a reflexão bíblica, ela cura o nosso coração. Note aqui, queridos, como o coração seria curado pela palavra de Deus numa reunião coletiva, quando os ídolos do coração foram desmascarados e foram desafiados. O verso 10 diz assim: é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Olha que palavra dura, meus irmãos. Por causa da vida daquela gente, Deus retinha o orvalho, Deus não abençoava, Deus não fazia as coisas acontecer. Porque quando nós abandonamos a busca do prazer e do contentamento da glória de Deus e o reino de Deus e a sua justiça, nós nos esforçamos para buscar outros ídolos para ocupar o nosso coração. E quantos ídolos têm se apresentado hoje ao meu e ao seu coração, para deixarmos de lado o encontro com o Senhor, e permitirmos Deus tratar do nosso coração, de curar o nosso íntimo.
E o resultado de tudo isso, queridos, é que nós nos frustramos. E nós não conseguimos nos satisfazer plenamente. Nós ficamos com os bolsos furados, a alma vazia. Eu quero te dizer nessa noite, é melhor ser pobre e andar no temor do Senhor, do que andar com muitos bens, viver fausto no luxo, mas com a alma perturbada e com a alma aflita. É muito melhor você não ter absolutamente nada, mas ter um coração temente a Deus, um coração na presença de Deus, do que desejar o luxo, as coisas de ídolos neste mundo, e que nos afastam da comunhão e do andar com o Senhor. E uma última verdade, que o texto nos ensina aqui: a resposta obediente reconstrói a nossa vida. Na pregação de Ageu, aqui existe 4 imperativos fundamentais. O verso 5 e o verso 7 diz, vejam. O verso 8 diz, subam, tragam e reconstruam. Veja o fim trágico que vocês chegaram. O verso 5 e 7. Tendo abandonado o Senhor e o trocado por outros ídolos, priorizando os seus próprios desejos. Olha o verso 8. Subam as colinas, tragam madeira, reconstruam minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado e glorificado. Queridos, isso tudo nos aponta para a obra de Cristo. Veja o estado da sua vida sem Cristo, tendo Cristo como meio e não como fim. Veja como você se encontra, envolvido por os ídolos deste mundo, que nos afastam da presença de Deus. Arrependa-se, negue-se a si mesmo, suba até Cristo, vá ao encontro de Cristo, mortifica os seus pecados, traga sobre os seus ombros a cruz, por meio da obediência, da submissão, aquilo que Deus quer. Reconstrua a sua vida, seguindo por fé, no poder do Espírito Santo, nos ensinos contidos na Bíblia que te levam para Jesus. E aqui diz o texto, que eles obedeceram e eles receberam a bênção do Senhor. Olha o verso 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo, obedeceram a mensagem do Senhor seu Deus. E aí ele diz que todo o povo temeu ao Senhor, e eles começaram a trabalhar na casa do Senhor, diz o verso 14, e o Senhor dos exércitos os abençoava. Queridos, o contentamento e a satisfação é uma coisa que nós devemos aprender. Paulo disse, eu aprendi a viver contente. Cristo é a única fonte verdadeira que nos satisfaz. Cristo, só Cristo, nada mais. Cristo como fim e não como meio. Ainda que muitas coisas possam ser legítimas nessa vida, mas estas coisas não satisfazem o seu e o meu coração. Desse modo eu quero lhe fazer uma pergunta, ou 3 perguntas para concluir. Qual é o lugar do culto dominical na sua vida? Você tem priorizado o ajuntamento com o povo de Deus? Responda com honestidade. Tem sido o culto uma prioridade do seu coração? Tem sido esta alegria que nós lemos no Salmo 22, lá no início, alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor? Que papel a reflexão bíblica ela ocupa na tua espiritualidade? Ela define a tua conduta, ela define os teus valores, é ela que define o teu comportamento, o teu modo de agir, de ser, é a palavra que define isso. O que você costuma fazer quando os teus ídolos são confrontados? Ageu confrontou os ídolos do coração daquela gente. Eles se preocupavam apenas com suas finas casas, com os finos acabamentos. E o reino de Deus, a justiça, não era uma realidade na vida de vocês. Por isso é muito importante priorizar o culto dominical,
orar, cantar, ofertar, ouvir o que Deus tem a nos dizer, praticar a leitura da Bíblia, a arte de ouvir as exposições da palavra, colocar em prática pela fé o que o Senhor tem a dizer, pela instrumentalidade dos seus servos, dos seus profetas, aquilo que o Espírito Santo desafia o nosso coração. Por isso o profeta Ageu nos ensina que o segredo do contentamento se aprende quando nós começamos a aprender a definir quais são as nossas prioridades. O que tem sido prioridade no seu coração? O que tem ocupado a tua mente, as tuas escolhas, as tuas decisões? Priorize a casa de Deus, priorize o reino de Deus, tema o Senhor, confie o seu coração a Jesus, vá até Ele, e com certeza a tua vida vai ser feliz, abençoada e muito satisfeito para a glória de Deus. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Amém.